A primeira resenha de 2021 não podia não ser sobre a HQ que eu mais esperei em 2020. No programa de hoje falaremos sobre a sequência de Jeremias Pele, HQ premiadíssima que ganhou até o prêmio Jabuti. Então já aproveita, deixa aquele like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, o programa semanal de quadrinhos aqui da Maré Geek. Eu sou o Sérgio, no vídeo de hoje falaremos sobre Jeremias Alma, a mais nova Graphic MSP do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Bom, a gente já tem aqui no canal o vídeo resenhando Jeremias, entrevista com Rafael Calça a respeito, tem entrevista com Jefferson Costa. Então vocês já sabem que aqui nessa casa nós servimos a esses contadores de história maravilhosos, então não deixem de conferir esses vídeos também. Aqui em Alma a gente consegue conhecer mais, né, se aprofundar um pouquinho mais nesse personagem do Jeremias. E mais uma vez, de uma forma extremamente orgânica e nada panfletária, a gente passa por diversas questões sobre o crescimento e sobre a construção da identidade negra. Em Pele, nós terminamos com o Jeremias meio que vislumbrando o que ele gostaria de fazer profissionalmente, que seria contar histórias. E esse é o ponto de partida aqui nessa história. A gente começa partindo disso, dessa vontade do Jeremias de contar histórias. Um símbolo muito importante que já nos é logo apresentado é o da aranha, porque existe uma lenda africana sobre a aranha Anansi que pegou o baú de histórias e as distribuiu pelo mundo. Então aqui a gente tem logo no início um sonho do Jeremias em que essa aranha pica ele, né, como se ela contaminasse ele com essa vontade de contar histórias e de distribuir histórias por aí. O Franjinha conta também pro Jeremias que ele vai viajar com a família pra Itália e fala um pouco sobre esse senso de pertencimento, sobre conhecer as próprias raízes, né, de onde os antepassados dele vêm, e de ir também pra terra de uma de suas grandes inspirações, que é Leonardo da Vinci, o grande inventor. Aí essa parte já me pega muito, porque é uma coisa que eu vivi muito ao longo do meu crescimento, né, sempre vi e ainda vejo amigos, por exemplo, tirando cidadania europeia e falando dos parentes, etc., desses antepassados. E eu lembro que sempre que eu perguntava pra minha avó sobre quem, de onde a gente vinha e etc, sempre vinha aquela resposta de a gente é daqui, né? E eu acho que isso é muito... não é à toa, né? Porque principalmente as pessoas negras escravizadas perderam muito de suas raízes nesse processo de colonização, porque muitos chegavam aqui e perdiam seus nomes, sobrenomes, e muitas vezes eram registrados com os sobrenomes dos donos, né? Então é muito forte essa questão da perda das raízes para essas pessoas. Então a gente logo de cara já sente esse desconforto com o Jeremias, né, de não saber as próprias raízes e a falta de uma figura, de uma referência parecida com ele em quem ele possa se inspirar, né, para sentir que a própria narrativa é válida. Será que existe uma pessoa que seja uma grande contadora de histórias também em quem ele pode se espelhar, assim como o Franjinha se espelha no Leonardo da Vinci? E aí já me vem várias metáforas para o uso dessas palavras, né, e várias camadas de sentido nas palavras. A palavra alma mesmo é usada diversas vezes ao longo da HQ, com vários significados diferentes, né, mostrando toda a pluralidade que isso pode significar e a profundidade do que isso pode significar. E aí, por exemplo, essa questão das raízes para mim é muito forte, por essa ligação com uma árvore. Ela só consegue crescer e se expandir se ela estiver muito bem enraizada, né? Então essa busca pelas raízes é uma forma de tentar se fixar para poder se expandir e espalhar essas histórias e essa oralidade que ele quer tanto. E assim como nós conhecemos o avô do Jeremias em Pele, aqui a gente conhece um pouco mais da avó dele, que é uma pessoa que conta pra ele que a própria avó falava muito pouco sobre o passado, né? Quando Jeremias começa a questionar a família sobre suas raízes, sobre pessoas negras que fizeram coisas importantes, etc., a avó tem essa conversa com ele e fala que a própria avó dela falava muito pouco sobre o passado, o que é muito compreensível porque é isso, esse passado de opressão, de escravização e etc. era algo muito dolorido, então criava nela esse senso de querer olhar pra frente, de querer pensar à frente e não pra trás, né, que é algo que é muito comum também. E isso faz com que esse passado vá se perdendo ao longo das gerações. Outro acontecimento importante da história é que em um momento eles vão assistir uma peça que está acontecendo ali no bairro, né, organizado pelas crianças do bairro,
E aí a gente conhece mais um personagem branco desagradável, que é o Pierre Valentin, que tá dizendo ali que tá apresentando a peça, né, uma peça em que ele atua, que ele dirigiu e escreveu, e ele fala que é um texto original dele. Só que na verdade é uma cópia da história do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. E o Jeremias sabe disso, né, então ele aponta isso, e aí as pessoas começam a rir, ridicularizar o Pierre, o que deixa ele bem irritado com o Jeremias. E é muito interessante porque o Alexandre Dumas era um autor negro, né? Um autor que muita gente não sabe que é negro, inclusive, né? Que escreveu O Conde de Monte Cristo, escreveu Os Três Mosqueteiros também. E aí, pra mim, fica muito forte também como metáfora essa ideia da apropriação de narrativas negras por pessoas brancas, né? Do apagamento da identidade negra de muitos autores e autoras que a gente vivencia o tempo inteiro. Aí é óbvio que o Pierre não deixa barato e depois faz uma outra peça com um blackface tenebroso, tentando ridicularizar o Jeremias, porque essa prática do blackface no teatro, né, que consistia em pessoas brancas se pintarem de negras, né, se pintarem de preto para parecerem pessoas negras, era sim uma forma de estereotipificar o comportamento de pessoas negras e satirizar isso, né? Ridicularizar de alguma forma o modo como pessoas negras falavam, se comportavam e etc. E aí o Pierre Valentin faz isso, né? Tenta de alguma forma virar o jogo pra cima do Jeremias, mas aí o Jeremias já tem uma comunidade de amigos ali pra acolhê-lo. Paralelamente a isso, os pais do Jeremias também estão reformando uma grande mansão para poderem morar, né, poderem se mudar para aquela nova casa, né, porque os pais de Jeremias são arquitetos, então eles estão coordenando aquele projeto. E aí nesse núcleo uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de no projeto eles terem derrubado a área dos empregados, né, que é uma herança arquitetônica bem colonial, né, dessa época de ter a casa grande e a senzala, ter a dependência de empregado hoje em dia em muitos apartamentos, que é justamente uma herança dessa senzala, e eles derrubam essa área para construir um jardim. E aí pra mim fica muito forte essa leitura de deixar germinar e construir coisas novas num espaço que antes era de opressão e dor. Então é muito forte pra mim essa ideia que eles colocam aqui. Inclusive uma das cenas mais bonitas da HQ acontece nesse jardim, né? Então é realmente uma coisa muito maravilhosa, uma escolha que eu acho muito acertada do roteiro e é uma das coisas que mais me atravessou durante a leitura. Outra coisa muito bonita que já acontecia em pele e aqui tá de novo presente é meio que uma narrativa das sombras, né? Porque o Jefferson Costa ele também constrói muito discurso visualmente. Então a sombra das personagens muitas vezes expressa o interior delas, o que elas estão sentindo, se elas estão fragilizadas, se elas estão felizes, empoderadas de alguma forma. Então é muito legal se atentar a esse detalhe também. Enfim, eu não quero dar muitos spoilers do que vocês vão encontrar aqui em termos de história, porque realmente os diálogos dessa HQ são muito ricos, tem muita coisa muito bonita pra ser descoberta ali, e tudo isso que eu tô apontando aqui é só a ponta do iceberg de uma história muito bem contada. Porque boas histórias são assim, elas têm camadas e atravessam cada leitora, cada leitor de uma forma diferente. E eu acho que isso é muito presente nessa HQ. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas travado na mesma página vendo uma arte incrível, vai um redondíssimo 10 de 10. Pra mim é sempre sensacional acompanhar como o Jefferson Costa cria discurso e conta a história a partir das imagens, né? A partir da narrativa gráfica. Existe sim uma outra linha narrativa que não está só a serviço do roteiro, né? Ela brinca com o roteiro, ela troca com o roteiro. Então é sempre muito legal ver essa dança que é a construção de uma HQ entre ele e o Rafael Calça. Eu acho que é uma parceria que é muito maravilhosa mesmo. Várias figuras negras icônicas também fazem alguns cameos ao longo da história, então é muito legal ficar se atentando e paralisando nas páginas para encontrar todos os easter eggs. E ali pelo meinho da história tem uma surpresa belíssima na arte que o Jefferson coloca, então eu não vou dar spoiler nenhum, preparem-se para mais um show desse cara. Seguimos para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história,
vai uma nota 5 de 10. É uma HQ rápida de ler, o arco se conclui, mas eu vou dizer que a aranha que pica o Jeremias, ela meio que dá uma picada na gente também, porque dá uma vontade de consumir mais também todas essas figuras que fazem esses cameos, né? Então dá vontade de ler uma Elisa Lucinda, uma Carolina Maria de Jesus e por aí vai, né? Então acho que é plantada uma sementinha dentro da gente pra gente consumir mais pessoas, artistas negras também. Próximo risco, risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, vai uma nota 10 de 10. Já está sendo desenvolvida uma série live action do Jeremias, baseado na história de Pele, e eu não poderia estar mais hypado. Acho que essa história ainda tem um mundo, muito mais mundo pra ganhar, e o fandom em cima não podia ser maior também. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca. Não tem como não ser mais um redondíssimo 10 de 10. Através da trajetória desse garotinho mega carismático que a gente queria que fosse nosso melhor amigo, a dupla expõe uma série de questões complexas e indigestas que muitos de nós já vivemos ou ainda vamos viver. Por mais que de forma alguma seja uma HQ pessimista ou vitimista, ela dá sim algumas doídas ao longo da leitura, mas são doídas de poesia. Próximo risco é o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai uma nota 9 de 10. Olha, a minha cabeça deu sim umas boas explodidas, principalmente no entendimento do discurso da história, né? Porque é uma narrativa tão orgânica, tão tranquila, que vai te conduzindo, que te faz sentir uma pá de coisas, mas você tá só acompanhando esse garoto. E aí só depois, né, que aquilo fica reverberando em você, meio que cozinhando, que você começa, nossa, é disso que eles estão falando, nossa, aqui é disso que eles estão falando. E eu acho isso muito bonito, eu acho que é muito incrível a gente ir encontrando em nós mesmos essas coisas, né? A gente vai entendendo aqui dentro essas inquietações que os autores propuseram ali. Aí eu acho isso sensacional. E vamos ao risco derradeiro, o risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, vai um redondíssimo 10 de 10. É muito bonito ver que aqui eles não simplesmente repetem o que eles fizeram em Pele. É um próximo passo, é um novo degrau no modo de contar a história e nas situações e temas que eles querem abordar. É muito legal ver essa outra fase, esse novo momento na vida dessas personagens apaixonantes e a partir disso refletir sobre memória, história, sociedade. O trabalho do Rafael Calça e do Jefferson Costa sempre me transforma e faz com que eu descubra muitas coisas a respeito de mim mesmo. Então eu super recomendo que vocês também se deem essa oportunidade. E se quiser nos ajudar a continuar contando histórias, não deixem de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de financiamento recorrente e poder ajudar a gente a continuar produzindo todos os programas daqui do canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maregeek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!